Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 518. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ele que está falando sobre filmes no TikTok, no Instagram e no Sessão Comentada no YouTube, Caio de Aquino. E aí, gente? E aí, de volta ao Cinemação, hein, Caio? Fazia um tempinho já, hein? Obrigado, sempre um prazer estar aqui. Pô, que bom. Nessa Cinemação. E vamos falar aí dessa bomba aí, né? Sacanagem. Muito bom. Trocadilho, tá, gente? Calma. Temos aqui também o jornalista, repórter de cultura no Diário de Pernambuco, crítico de cinema no Sessão Restrita, que não é o Sessão Comentada, que é o Sessão Restrita, eu só percebi isso agora, que é aqui o nosso querido André Guerra. Prazerzão tá aqui, gente, um prazer mesmo. E, enfim, vamos aí falar dessa bomba com certeza, mas acho que tem várias bombas a se discutir nesse caso. Vamos lá. É isso aí. Várias bombas de todos os tamanhos, de todas as hipóteses, enfim. Prazer estar aqui de novo. É isso aí. Eu te chamei por causa do seu sobrenome, viu, André? Era pra fazer um link com o filme temático, seu sobrenome, entendeu? Olha, tudo conectado aí. Sessão e guerra, tudo misturado. Vocês estão aí de uma sessão restrita, sessão comentada, né, e tal, guerra, tá tudo ali, ó, tudo, né, mensagens subliminares. Mentira, nada a ver. E para fechar essa mesa aqui, nós temos uma estreia. A jornalista e crítica de cinema fala sobre cinema brasileiro, cultura pop, lá no Cinelow. Temos aqui Loisiane Cardoso. Olá, pessoal. Seguindo na onda dos trocadilhos, eu estou explodindo aqui de felicidade de poder participar desse podcast. O melhor de todos até agora. É isso aí. Lô, bem-vinda, viu, ao Cinemação. Que legal que você pôde participar aqui com a gente. E já falei pra você em off, mas tô falando em on aqui de novo, que eu adorei o nome, Cinelow. Pra mim virou um verbo, assim. E aí, você foi? Não, eu cinelei. Eu cinelou, ela cinelou. Ideia aí, ó. Na próxima revisão ortográfica vai estar ali também um novo verbo ali no dicionário. É isso aí, um novo verbo. Muito bom. Muito bem, meus amigos. Olha só, chegou nos cinemas, né, no dia 20 de julho, novo filme aí do Christopher Nolan, o filme Oppenheimer. Esse filme aí que é um filme histórico, de um drama ali, né, baseado num livro biográfico, vencedor do prêmio Pulitzer, né, que é o Prometeu Americano, o Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, escrito pelo Kay Bird e o Martin Sheen, e é uma das grandes biografias, assim, tipo, uma ótima biografia, e o Nolan mergulhou nela, né, pra justamente fazer esse filme íntimo e muito complexo também, né? O filme tem muitas camadas pra gente analisar. É um filme com DNA puro do Nolan, assim. A gente vai falar sobre essas camadas, sobre as complexidades, tem muita coisa pra falar, pra pensar aqui. Então, lembre-se, você que tá ouvindo o nosso podcast, que vamos dar spoilers. Vamos discutir aqui tudo sobre o filme. Então, se você não quer tomar spoiler sobre uma personalidade que já faleceu, mas que, né, faz parte da história. O spoiler, né, principal principal aqui é a bomba explode. Exatamente. Poxa vida, hein? Nossa, eu não imaginava. Pois é, não quer tomar spoiler? Tudo bem, pula esse podcast, vai lá no Sessão Restrita, vai no Sessão Comentada, vai no Cinelow, vai ouvir outro podcast, ou pula também, né, pro Plano Detalhe aqui, assim você não vai perder nada e a gente tem muita coisa pra falar, esse papo realmente promete. Vamos então bater um papo sobre Oppenheimer no segundo ato desse podcast. Vamos lá. This is a national emergency. Detonator charged. We're in a race against the Nazis. And I know what it means if the Nazis have a bomb.
have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope. All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done. Chegava aos cinemas no dia 20 de julho de 2023 o filme Oppenheimer, filme ambientado aí na Segunda Guerra Mundial, que acompanha a vida do J. Robert Oppenheimer, físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan, que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. A trama acompanha o físico e um grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear, que foi responsável pelas tragédias nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945. Oppenheimer é dirigido e escrito por Christopher Nolan, mesmo diretor aí de Amnésia lá de 2020, Insônia de 2022, Batman Begins, né, de 2005, O Grande Truque de 2006, A Origem de 2010, Interestelar de 2014, Dunkirk de 2017, mais recentemente Tenet também, né, de 2020, enfim, vários filmes aí, diretor bastante conceituado dentro do mercado hollywoodiano e, por que não, pelos fãs, né, também. A música do Ludwig Göransson, o mesmo compositor de Red, Crescer é uma Fera, Tenet e Creed 2, né? O Göransson, ele acaba entrando aí, né, para fazer essa trilha com o Nolan, visto que o Hans Zimmer, né, que é parceiraço do Nolan e tal, tá trabalhando lá em Duna, e aí não tinha agenda aí para conseguir conciliar os dois projetos, e aí o Nolan traz outro grande compositor, que é o Göransson, né? A fotografia é do Hoyt van Hoytman, que é um grande fotógrafo também, que trabalhou em Não Olhe, Tenet, Ad Astra, Dunkirk, 007 contra Spectre, enfim, um cara de muita experiência que tem um trabalho belíssimo. A montagem é da Jennifer Lame, mesma montadora aí de Pantera Negra Wakanda pra Sempre, Tenet, História de um Casamento, Hereditário e Manchester à Beira-Mar. Lógico, ela fez mais filmes, mas enfim, é uma montadora também muito séria, muito competente e que tem uma linha muito próxima também do que o Nolan gosta. E no elenco nós temos muitos nomes interessantes, né? Além do Cillian Murphy, que faz o próprio Oppenheimer, né? A gente tem aí a Emily Blunt, o Matt Damon, o Robert Downey Jr., a Florence Pugh, o Josh Hartnett, o Casey Affleck, o Rami Malek, o Jason Clarke, o Gary Oldman, o Jack Quaid, o Gustav Skarsgård, o Kenneth Branagh e o Tom Conti, que faz aí o Albert Einstein. Enfim, um elenco muito legal, assim, né? Pesado, é um filme que realmente chega com uma pompa. Talvez um dos filmes aí dos últimos tempos do Nolan que mais chama a atenção, assim, pela equipe técnica, por elenco e tal. E também, né, a gente tá de volta aí a um filme do Nolan, né? Dessa vez uma biografia muito íntima de um personagem que é muito polêmico, né? Polêmico porque, apesar das conquistas científicas, o que o Nolan coloca, e de uma forma muito bem construída, é uma discussão de até onde vai a moral ética de um cientista que ajuda a construir uma bomba atômica, ou seja, uma arma de destruição em massa, e até onde que há esse limite, né, entre ética e estudo e ciência e tal, e em cima desse olhar meio dúbio e questionador, né, que o filme ele meio que se posiciona. Eu queria começar perguntando para vocês, como é que vocês receberam Oppenheimer, assim, né, e essa volta do Nolan, porque os últimos filmes dele tinham sido questionáveis, assim, né, teve gente que não gostou tanto, teve gente que se incomodou com alguns filmes dele e tal, e esse filme me parece ser um filme muito linear, assim, com as boas coisas que a gente viu do Nolan, né? Então eu queria saber como é que vocês receberam Oppenheimer, vocês já foram sabendo que vocês iam ter que fazer um PhD depois pra entender o filme, como é que foi isso? Infelizmente não. Eu começo dizendo, né, que eu tenho lá minhas ressalvas com o Nolan, porque eu não sou assim tão fã da filmografia dele, né? Uhum. E apesar de O Cavaleiro das Trevas ser um dos meus filmes favoritos, eu não sou tão fã, assim, dos outros trabalhos dele, assim, tipo, obviamente, tecnicamente, é bacana, é o que eu espero dele, que seja tudo perfeito, assim, né? Mas em questões de conteúdo, assim, não são coisas, assim, que me atraem tanto. E pra minha surpresa, eu acabei gostando muito de Oppenheimer.
vai saber por quê, mas eu acho que tanto essa questão, né, desse movimento, tanto do Barbie com o Oppenheimer, me fez ir no cinema para, obviamente, ter minha própria opinião, poder participar desse filme-evento também, né? E eu me surpreendi bastante pelo fato de realmente ser um filme muito imersivo, ele ser tecnicamente belíssimo, assim, sabe? E consegui realmente me prender nessas 3 horas de filme, que eu realmente não senti nada, assim, sabe? Desse tempo de duração. Achei bastante interessante tanto conhecer mais do Oppenheimer, que eu acho que ele pega pontos ali muito interessantes para formar ali a personalidade dele, que a gente acaba conhecendo bastante ele por aqueles episódios em sua vida, e a gente vai construindo ali a nossa interpretação de como ele era uma pessoa complexa e também muito preocupado com questões humanas, assim, seja em questões políticas e também mais levando ali para o lado da religião dele, né, que acho que foi o que instigou bastante ele a participar desse projeto, né, e de fato logo o que aconteceu no pós-bomba, né, também ajudou também a acompanhar mais como é que foi o desenrolar da vida dele depois do que aconteceu Segunda Guerra, né, que de fato foi um dos pontos determinantes para o fim dela, mas que obviamente isso vai trazer um peso para a vida dele que ninguém mais vai ter, né? Então eu me surpreendi realmente por todos esses pontos assim do filme. Uma coisa que me chama a atenção quando você estava comentando, eu estava pensando aqui, é que a gente está falando de um filme que é uma biografia, e é uma biografia muito íntima, assim, porque o filme todo, ele tem um aspecto, assim, de justamente transmitir pra gente como que o Oppenheimer, ele estava naqueles momentos. Então, o uso da trilha, né, e como as coisas são muito bem encaixadas ali, tem momentos muito emblemáticos, assim, que transferem pro espectador realmente essa sensação. Eu acho que a maneira mais visual, mais clara, assim, que a gente tem, uma cena muito clara sobre esse sentimento, como o Nolan faz isso, é aquela cena quando ele tá passando por aquele interrogatório e tal, e aí tem um momento que a câmera faz um traveling, assim, e aí a gente vê ele no meio do questionamento ali, e aí a gente tá vendo justamente como ele tá se sentindo, né, exposto e muito vulnerável, exato. Então eu acho que esse é um exemplo muito visual, assim, muito nítido isso, mas o filme todo passa por isso, e daí quando você falou que é um personagem que a gente consegue ver da questão humana, religião e tal, é isso, né, é um filme de estudo de personagem, mas que expande mais do que isso, porque lógico, vai encostar em coisas que tem essa questão da questão moral mesmo, assim. Então não é só pegar o Oppenheimer e colocar ele ali na prateleira de esse cara foi um crápula e ele criou, né, a bomba atômica e é isso. Não, ele vai levantando questionamentos, assim, pro público meio que ter que responder, assim. Sim, eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito de cinebiografias, e esse não é praticamente nada do que a gente conhece muito pelaquela linha tradicional, de início, meio e fim. E eu fiquei bastante contente com essa diferenciação dessa cinebiografia, assim. Eu vou logo dizendo aqui que quando eu falei de várias bombas, não quis dizer que eu não gostei do filme de maneira nenhuma. Eu gostei muito do filme, tá? Eu acho, aliás, digo logo aqui, dando um spoiler breve da minha opinião, é que eu acho o melhor filme da carreira do Nolan. O que, do ponto de vista, assim, da minha relação com a filmografia dele, assim como a Lu, vou concordar com ela nisso, não é que seja necessariamente um grande feito, porque são poucos os filmes dele que eu realmente coloco na prateleira do gostei, sabe? Aquele gostei com gosto. E entre eles estão Memento, O Cavaleiro das Trevas, que eu não acho que seja uma obra-prima, como a maior parte das pessoas aparentemente acha, mas eu gosto bem do Cavaleiro das Trevas. E, enfim, tem coisas boas na obra dele, tem coisas muito ruins na obra dele, e Oppenheimer, pra mim, reúne algumas das melhores, principalmente do ponto de vista da exposição, eu acho. Acho que isso tem sido uma coisa pouco comentada e que é muito importante, porque é um filme que tem tudo aquilo que, como o Rafa bem falou, né, tem todo esse lado da física, essa coisa de pessoas explicando coisas o tempo inteiro, tem vários assuntos complicados de física e de política, principalmente de política, especialmente no terceiro ato, e ele poderia ser um filme suportável, assim, tendo em vista como o Nolan lida com a exposição em filmes como A Origem, que a primeira
metade inteira é o DiCaprio explicando pra aí então Ellen Page, hoje Elliot Page, o filme. O Interestelar, que tem um personagem explicando pro outro que é um buraco de minhoca. E esse filme não. Esse filme poderia ser um saco, nesse sentido. E, na verdade, eu acho que ele limita a exposição ao mais prático. Assim, as cenas, elas são muito frenéticas. O filme é muito intenso do ponto de vista do ritmo. Acho que é por isso que a gente não sente tanto essas 3 horas de duração, porque ele me lembra muito um certo ritmo, assim, de cinema, que eu acho que até remete, sei lá, eu sei que é uma comparação absurda, mas lembra um pouco o Baz Luhrmann, assim, no Elvis, no sentido de você não respirar direito nas cenas, né? Lógico, o Nolan tem uma forma de filmar muito mais rígida e tudo mais, mas mesmo para os padrões dele, eu acho que o filme foge um pouco dessa rigidez, porque as cenas são muito rápidas. Ele mescla uma conversa de agora com uma conversa que vem depois, aí entra uma cena em preto e branco, entra outra. Então é um filme muito frenético, mesmo que não esteja acontecendo tanta coisa do ponto de vista de ação, você tem um desenvolvimento de personagem baseado nesses inserts daquelas, por isso que eu também falei bombas, né? Porque tem várias explosões ao longo do filme, explosões sensoriais, vamos dizer assim. Tem vários momentos que ele fica dando surra nas suas orelhas, assim, com aqueles sons logo no começo pra te colocar no estado de espírito do Oppenheimer, que é uma coisa que eu não acho 100% bem resolvida, mas eu entendo a razão dela existir no filme, e à medida que ele vai avançando em função daquele clímax maravilhoso ali, aquela sequência do teste, né, que é a grande razão de ser do filme, ele não é focado em Hiroshima e Nagasaki, não deveria ser. Fico feliz de o Nolan não entrar nesse mérito, porque eu acho que ele não teria sensibilidade suficiente para isso. Ele se foca na explosão Trinity e no personagem principal e na relação dele com a política do país dele. Quer dizer, então eu acho que nisso ele ganha, nesse ritmo frenético e na maneira como ele controla esse excesso de exposição que é tão comum no cinema dele, ele acaba me ganhando. E sim, do ponto de vista formal, ele pra mim é o Nolan no ápice, assim, porque sim, é onde a trilha sonora do Ludwig Göransson, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, é o cara que tá com ele desde o Tenet, né, quando o Hans Zimmer passou a comandar aí a trilha do Duna. A trilha sonora do cara é fenomenal, assim, é uma coisa que acompanha bem esse crescendo dele, não é uma trilha que tá ali só ilustrativa. No Dunkirk, por exemplo, a trilha do Hans Zimmer me parece bem ilustrativa, entra uma trilha bonita ali pra você olhar e sentir uma coisa que não está na imagem. Sim. No caso do Oppenheimer, eu acho que não. Acho que é uma trilha que ajuda muito no desenvolvimento, assim, sensorial da coisa. Eu acho que não é um filme que eu tenho um envolvimento emocional com ele, mas eu tenho um envolvimento sensorial. Acho que resumiria assim. Sim, sim. E eu acho que essa questão da trilha, eu ouvi já algumas pessoas falando de novo aquele papo, né, em relação ao filme do Nolan. A trilha é muito alta e fala em cima a trilha aumenta na hora dos personagens que estão falando, não sei o que e tal. E eu acho que tem um aspecto aí que talvez as pessoas ainda não tenham conseguido entender, que é justamente como o Nolan gosta de utilizar justamente a trilha para trazer essa confusão também. Não é só a confusão, até como o André estava bem falando, assim, você tem os cortes e aí traz um diálogo do passado que fala com um diálogo do presente, que é um raciocínio de um personagem vai em cima de outro personagem e tal, e a trilha ela vai meio que embarcando isso, e não é que a trilha muda de personagem para personagem, mas ela encapsula tudo isso em uma coisa só. Sim. E o fato dela ser um pouco mais alta, assim, traz justamente essa confusão, que é o que tá acontecendo ali. A gente não tá entendendo direito as coisas como elas estão acontecendo dessa forma, assim. Então, a trilha sobe um pouquinho e essa incomodação é proposital, assim. Ele quer realmente que a gente sinta o impacto da trilha, a gente se força a prestar atenção no diálogo, e aí, consequentemente, a gente vai sendo tomado por essa emoção que tá sendo transmitida ali com esses vários cortes, assim. Então eu acho a trilha desse filme um espetáculo, assim. E até para ilustrar um pouco isso que eu tô falando, né, saiu recentemente uma entrevista e tal, que o Hans Zimmer, né, trabalhou com o Nolan muitos anos e tal, e ele falando justamente sobre como ele e o Nolan trabalham. E aí ele falou que, por exemplo, para Interestelar, o Nolan mandou para ele, tipo, só uma carta, um e-mail, enfim, falando para ele assim, eu quero montar um filme que vai falar sobre um pai e a sua
paixão, sua emoção de ter um filho, seu relacionamento com o filho e tudo mais e tal. E ele conta uma história dessa relação do pai com o filho e desses sentimentos e tal. E aí o Hans Zimmer diz que depois que ele lê aquela carta, ele vai pro piano e tal, e ele começa a criar ali uma linha de trilha, assim, tipo, pensando nessa sensação e tal. Então, é uma trilha muito íntima, né, assim, muito próxima, inclusive traduzindo muito do próprio sentimento do Hans Zimmer, né, em relação àquilo que está sendo falado e da sua relação com o filho e tal. E aí, depois que ele acaba de escrever, ele liga, né, pro Nolan, e aí ele fala assim, eu fiz aqui uma linha de trilha que queria te mostrar. E aí a esposa do Nolan, quem atende o telefone, fala assim, cara, ele tá tão ansioso, ele pode ir até aí pra ouvir com você? Daí ele fala, lógico que pode e tal. Daí o Nolan vai até a casa do Hans Zimmer e o Hans Zimmer toca pra ele essa primeira linha de trilha, entenda, não é uma trilha finalizada nem nada, é uma linha, assim, um primeiro molde dessa trilha. E aí o Nolan ouve aquilo e daí ele pega e fala assim pro Hans Zimmer, ok, agora eu vou ter que fazer o filme. Ou seja, a gente já vê aí desde o princípio como que o Nolan entende a trilha sonora. A trilha sonora é um complemento daquilo que ele está fazendo. Ela traduz muito do sentimento do personagem, até por isso existe muitas vezes essa sobreposição, né? A trilha ela ganha um volume a mais e tal para trazer justamente esse sentimento. Então ela tem muito dessa característica de trazer a tradução do que o personagem está sentindo, mas para além disso, ela precisa embarcar também a audiência nesse sentimento. Não basta só o personagem dizer que tá com raiva, ou que tá em dúvida, ou que tá com medo. A trilha precisa pegar você pela mão e encaminhar você para dentro daquela história, para dentro daquele personagem. Let's go recruit some scientists. Build a town, build it fast. If we don't let scientists bring their families, we'll never get the best. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? Why? Why? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? You're the great improviser, but this you can't do in your head. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want for theory alone? Zero would be nice. É um filme que é difícil explorar questões assim mais complexas, porque é um filme histórico, né? Tá contando uma história real, é uma biografia. E a gente vem de uma bagagem do Nolan aí, que talvez, acho que Dunkirk, que foi o último que falou sobre coisas mais reais, assim, era uma coisa grandiosa cinematograficamente. Mas os outros exemplos é tipo, sei lá, A Origem, Interstellar, que são coisas mais relacionadas à ficção científica e histórias mirabolantes, assim. Aqui não tem nada muito mirabolante, né? E acho que muito essa parte mais plástica do filme, de questão de trilha sonora e fotografia, muito importante, né? Sim. Até eu fui pra esse filme bem preparado psicologicamente, porque eu falei, tem que ir num dia que eu sei que eu vou conseguir ficar acordado 3 horas. 3 horas, na sala. E tentar ver no IMAX. Porque, tá falando tanto que esse filme foi feito pra IMAX, né, e não sei o quê, e que eu acho que é muito mais uma questão de marketing do que qualquer coisa, né, porque esse em específico, não sei se tinha tanta necessidade, assim, de... Vocês todos viram no IMAX? Eu vi no IMAX. Eu não vi no IMAX. Não consegui. Cara, isso no Brasil... Os horários também não ajudaram muito. E no Brasil tem pouquíssimas salas, acho que tem 30, nem isso, sei lá, acho que no mundo tem 30 que reproduz o filme, nem isso, acho, que reproduz o filme com a qualidade mesmo que ele gravou lá, 65mm do filme, né, do IMAX, tipo, não tem cinema que reproduz isso no Brasil. Mas assistindo o filme, sinceramente, não sei se faz tanta diferença, assim, assistir no IMAX ou não, assim, até uma cena ou outra que se fala, tá, é a cena da explosão da bomba, esse tipo de coisa, mas pelo filme ser baseado muito em capturar diálogos, né, tipo, é sempre, sei lá, é um primeiro plano do personagem, esse tipo de coisa, não sei se... Eu acho que talvez até essa questão do marketing em cima do IMAX foi feito pra puxar a galera pro filme, porque, é o filme do Nolan e é sobre um cara, é sobre uma biografia. Uhum. É diferente dos filmes autorais dele, tipo,
é um filme que ele tá encomendado, né, pro Nolan, assim, tipo, já queriam fazer um filme sobre o Oppenheimer e ele foi meio que passado, juntou o útil ao agradável, né, que ele queria fazer um filme sobre ele. E então, mas assim, eu gostei do filme, não também, eu sou do time da Lua aí, que eu não sou tão fã do Nolan, eu sou aquele cara chato que não gosta do Interestelar, ou que não entendeu direito. Eu acho desnecessariamente complicado, mas diferente desses outros filmes, eu acho que nesse aqui ele consegue construir um bom drama, que é o que o filme se propõe, né? Ele tem 3 horas, mas pelo menos a 1h30 inicial é só pra você entender quem são os personagens, porque eles são importantes naquela história, como o Oppenheimer tá inserido naquele projeto, e essa 1h30 é muito importante porque vem depois no clímax do filme, que é aquele ponto ali que explode a bomba e vira a chavinha do filme, né? Que ele olha a coisa pronta e fala, puta que pariu, o que eu fiz, né? Exato. É interessante que essa primeira 1h30, ela não tem aquela construção tradicional de cinebiografia, acho que a Lu também falou disso, não tem uma construção de apresentação da vida do... Não, você aprende as coisas sobre ele com base nesse frenesi de imagens, entendeu? É tipo uma lógica de você ir entendendo as coisas à medida que elas vão acontecendo. Você até tem uma ou outra apresentação de personagens pontuais, assim, mas de modo geral, chega na metade, aí é que você vai entender certas coisas lá de trás, assim. Por exemplo, o próprio Downey Jr., né, que é um personagem importante, que é o coadjuvante principal do filme, e como a gente tá aqui falando com spoilers, dá pra dizer já que é o nêmesis, né, do protagonista, quer dizer, aquele personagem você não saca muito qual é a dele no começo, e aí o filme vai crescendo e vai apresentando coisas sobre ele que talvez já tivessem bem óbvias no começo, mas ele tem essa coisa, ele tem esse lado do Nolan, o truqueiro, né, que no final vai lá e vira a chavinha pra você e diz assim, olha, tá aqui, isso daqui que você não sabia. Ele faz isso com vários personagens, tem um personagem lá que tá literalmente, a gente já pode falar quem é o ator, né, que é o Bohemian Rhapsody lá, o Rami Malek, que tá melhor nesse filme do que no filme que ele ganhou o Oscar inteiro. Ele tem 2 cenas calado. Eu falei, não é possível, o Nolan detesta tanto o Rami Malek quanto eu, porque ele botou o Rami Malek só pra ter uma cara de palhaço. E aí, numa cena específica, o personagem vai lá e, por que ninguém sabe, se revela altas coisas que, como ele sabe, ninguém sabe, mas ele sabe. Então, assim, é um truque que eu poderia, assim, falar mal, mas eu acho que da maneira como o filme é estruturado, nessa lógica de ir apresentando as informações de uma forma doidada, assim, de uma forma meio caótica até, eu comprei. Não vou negar, não. Não, e assim, eu acho que tem algumas coisas interessantes que o Nolan faz e certamente a gente vai ver esse filme em diversas premiações e tal. O Cillian Murphy, por exemplo, nesse filme é assim, ele vai ganhar muita coisa, assim. Sem dúvida ele vai ser indicado ao melhor ator no Oscar, não tenho dúvida disso. Chega muito forte, o filme é pra ele, né, assim, é um filme que sem ele, assim, não funciona. Todas as características, se você for procurar depois vídeos e tal, do próprio Oppenheimer, vocês vão ver que é muito parecido o jeito que ele fala, as posições, enfim, ele faz um trabalho espetacular. Mas para além disso, eu acho que tem um outro aspecto que é, o Nolan, ele traz, tipo, grandes nomes para fazer papéis de coadjuvante, assim, que passam muito rápido, né? O próprio Matt Damon, que, tipo, tem um papel significativo, mas também não é o grande papel ali. A Florence Pugh, que é uma grande atriz. O próprio Casey Affleck, né? Aparece rapidamente e sai, assim. O Gary Oldman, né? Tem uma cena. Gary Oldman, exato. Então, assim, tem coisas nesse filme, assim, que a gente olha e fala assim... Cara, ele veio com uma coisa grande, assim, sabe, ao redor dele. E até entrando um pouquinho nesse lance que o Caio tava falando sobre o IMAX, o Nolan tem essa parceria com o IMAX e pra quem não sabe, o Nolan grava os filmes dele em IMAX, e a grande diferença de um filme em IMAX pra outros tipos de filmes, né, que são gravados de outra maneira, é que os filmes em IMAX, eles geralmente têm uma resolução muito mais alta do que as outras câmeras conseguem fazer. Então, por exemplo, enquanto uma câmera de 35mm, ela pode ter uma resolução ali de 4K, essa câmera de IMAX, ela pode chegar até 12K.
Então ela, assim, ela é uma câmera que tem uma definição impecável, assim. Além disso, tem o tamanho do quadro, que é maior, o aspect ratio, que também é maior, qualidade das imagens e tal, enfim. E aí, nesse filme, o Nolan, ele utiliza muito disso, principalmente quando ele vai fazer aqueles planos bem fechados, né, da cara do Cillian Murphy, e nessas cenas mais amplas, assim, quando a gente vê justamente a explosão, né, o ambiente ali bem aberto, tipo, tudo muito, você olha para aquilo e fala assim, cara, eu consigo encostar naquilo, sabe? Ele é muito claro, assim. Isso que é legal da gente ver também. Enfim, eu acho que tem o aspecto de marketing mesmo, e é um filme feito pra se ver no cinema, né? Assim, eu acho que a experiência dele em casa ou no streaming vai ser totalmente diferente, assim, vocês não acham? Eu vi no IMAX, mas, assim, eu gostei muito da experiência de ver no IMAX. Eu não posso deixar de dizer que é um filme de cinema não só do ponto de vista visual, mas é porque eu acho que se você vê em casa, as 3 horas começam a pesar, não sei vocês, mas eu acho que ele tem um tom e um crescendo de diálogos que exige muito uma atenção plena de cinema, mais do que necessariamente o IMAX pelo IMAX. Eu acho que é mais essa atenção plena a ele, sabe? Enfim. Eu, quando lançou o Dunkirk, eu assisti em IMAX e eu entendi que aquele filme só se tornou interessante porque eu estava vendo na IMAX. Em outros termos, eu já ia dormir, eu ia me irritar, eu não ia gostar muito do filme. Mas, infelizmente, no Oppenheimer eu não consegui no IMAX. Eu pretendo ir, se ainda tiver a oportunidade de ir no IMAX assistir. Mas eu também tinha me colocado essa missão de que eu só ia assistir o Oppenheimer se fosse no cinema. E se eu fosse esperar pra assistir em casa, eu com certeza não ia assistir. Talvez hoje, depois de ter gostado do filme, obviamente eu vou ver o filme com outro olhar, assim. Mas se fosse em outras condições, eu não assistiria em qualquer outro lugar que não fosse o cinema, porque eu entendo também que ele foi feito praticamente para ser assistido numa sala grande, que tem todos os equipamentos necessários para te trazer todas aquelas sensações, visões e também aquela imersão naquela história, né? Que às vezes pode ser meio complicado ou às vezes meio confuso, mas tipo, ele prende ali, sabe? Então acho que é uma experiência muito para se ver no cinema. Em casa, infelizmente, não vai ter nem 90%, eu acho, da experiência. Eu acho que esse é um filme que a experiência do cinema para casa diferencia mais. Não acho que tanto pela imagem, mas acho que pelo som. Porque, sinceramente, quando terminou o filme, eu falei, pô, dava pra ter visto no filme normal, não precisava ter gastado tanto aqui com a IMAX, sabe? Até porque o normal já é caro, né? Imagina, já é caro. Eu falei, pô, tá, mas, né? Mas, assim, tem cenas que eu acho que o som é muito importante, principalmente na cena da explosão da bomba que fica... E é muito louco, você espera que vai vir um barulho infernal. Sim, eu fiquei esperando. Aí eu desisti de esperar, daí veio. Aí você toma aquele susto, né? Mas eu acho que o som, ele é muito... O som é muito mais surpreendente, né? Dificilmente em casa a gente consegue ter um som assim que consegue reproduzir com a mesma qualidade do cinema. Mas eu acho que é mais por essa questão, assim. Mas eu sinto que é um filme... Não sei, eu conseguiria ver depois, eu acho. Eu vi mais pela questão, assim, de tipo, porque eu preciso assistir pra... Enfim, essa correria, assim, de eu preciso ver pra fazer conteúdo, não sei o quê. Produtor de conteúdo tem essa mácula, né? De ver de todo jeito. Eu preciso ver, né? Eu preciso. Ninguém tá com a arma na sua cabeça. Você pode ver o que você quiser, mas você fica meio se cobrando. E aí... Mas eu no fim eu falei, pô, podia ter sido menos trabalhoso. E vocês sabem que, observando assim, né, a estrutura do filme, vocês estavam falando sobre como tem cinebiografias que são estruturadas de uma forma bem clássica, assim, e aqui o Nolan, ele faz essas brincadeiras, né, é um filme muito dinâmico. Eu acho interessante porque, além dele ter fugido daquele aspecto de ficar explicando pro público, né, demais o que tá acontecendo e tal, afinal de contas aqui ele tá falando da parte científica americana, né, ia ser até meio bobo, assim, o cara ficar explicando, tipo, o beabá das coisas
pra gente, né, ali e tal. Tipo, ele precisava trazer esse aspecto de que as pessoas que estão ali, elas estão um patamar acima, assim, nessa parte de conhecimento científico e tal. E eu achei que isso foi muito bem construído por ele, assim. Principalmente logo assim, a hora que a gente vê o Oppenheimer indo conversar com Einstein, quando eles começam a discutir algumas coisas da parte dos estudos deles e tal, a gente vai entrando ali, vai falando assim, cara, tem todo um ambiente científico ali que a gente não conhece direito isso, sabe? E aí, se você for pegar outras cinebiografias, tipo, por exemplo, essa cinebiografia do Stephen Hawking, por exemplo, ela é bem clássica, assim, né? Vai desde, tipo, quando ele tava na faculdade, daí ele entrou e fez a descoberta dele e tal. Ele é bem melodramático, né? É bem pieguinhas aquele caso ali. É da mesma família do Jogo da Imitação, que também é sobre um matemático e também foi lançado no mesmo ano. Aliás, que ano? Jesus do céu. Exato, mas é isso. Então, ele acaba sendo melodramático. E veja, aqui a gente tem, por exemplo, no começo a gente já tem o encontro do Strauss, que é o personagem do Robert Downey Jr., com o Oppenheimer, e ali você vai ver que há uma relação entre eles, mas não fica muito explícito o que é, como cada um tá se encaixando. E aí você vai vendo esse personagem do Robert Downey Jr. indo pro Senado, conversar ali, tá vendo uma investigação. Então você viu que, assim, deu alguma merda, né, ali. E conforme você vai assistindo o filme, que você vai vendo, tipo, a relação deles. O Oppenheimer, ele foi o diretor científico do Projeto Manhattan, liderou, né, os Estados Unidos nesse desenvolvimento da primeira bomba atômica e tal. Mas aí, depois que ele sai disso, ele vira uma voz, ele vocaliza muito a questão de abandonar essas armas de destruição em massa. E o Strauss, por outro lado, ele era um cara que ele não se envolveu diretamente com o Projeto Manhattan, mas ele foi nomeado membro da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, lá em 1946. E aí ele tinha a função de supervisionar essas questões relacionadas à energia nuclear e o desenvolvimento de armas nucleares. E aí o Strauss, ele ocupou esse cargo, né? Depois virou presidente da própria Comissão de Energia Atômica e tal. E aí, depois da guerra, ele começa um embate com o Oppenheimer, porque o Oppenheimer muda de posição. Vendo o que aquilo ali causou e tal, ele começa a justamente falar que, não dá, que precisa, né, que não dá pra gente trabalhar dessa forma, com essas armas nucleares e tal. E o Strauss, ele era conhecido por ter uma opinião muito conservadora e uma visão muito pró-armas nucleares, assim. E o Oppenheimer não, né? Ele tinha uma postura mais crítica e preocupada justamente com os riscos associados ao desenvolvimento do uso das armas nucleares. Então, assim, essa complexidade, tipo, da relação deles, não é colocada pra gente de imediato. A gente vai vendo eles se relacionando, aí você vai vendo que, já deu algum problema lá na frente, isso. O Strauss está passando por uma investigação, a gente vai vendo, aí sim, o próprio Oppenheimer, né, se desconstruindo em relação à questão das armas atômicas e tal. Então é isso que é interessante, como ele vai te instigando e você vai querendo chegar logo pro fim do filme, porque você quer ver que raios que tá acontecendo, como esses pontos vão se ligar, entendeu? The world will remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. Uma das coisas que me deixou meio confusa foi entender por que ele estava sendo investigado e por que estava ocorrendo praticamente dois interrogatórios ali, com depoimentos e tal. Até pensei, será que rolou alguma coisa, sei lá, algum grupo de direitos humanos querendo investigar, sei lá o quê? Mas daí logo eu pensei, desde quando os Estados Unidos se importa com os direitos humanos, né? Então, mas eu acho que conforme com o tempo eu consegui ir entendendo, né, pegando as peças e entendendo o porquê dele estar ali, aqueles dois momentos ali bem diferentes, mas depois eu vou entender que era praticamente um querendo prejudicar o outro ali, né, só mais por questões de birra e de ego, assim. Porque tinha essa questão que pairava ao redor do Oppenheimer de que ele tinha ligação
com os comunistas e tal. E aí ali em 1954 teve uma audiência, né, de segurança, que é aquela audiência que a gente vê o Oppenheimer sendo questionado e tal. E o que pairava ali era justamente isso, assim, o Oppenheimer teve ligação com os comunistas. A gente sabe que a Rússia vai querer desenvolver a arma. Será que vazaram informação e não sei o quê? Aí o Strauss mexe os pauzinhos dele ali para tentar conectar esse envolvimento do Oppenheimer e tirar ali as autorizações de segurança do Oppenheimer, o que acabou acontecendo, né? Porque daí ele perdeu o poder ali de acesso às informações e tudo mais. E a gente vê também, por outro lado, o próprio Strauss sendo investigado também justamente por conta desse movimento que existiu de, assim, a questão do armamento nuclear. Então, são dois personagens que são antagônicos, mas que se somam muito, assim. Um não existiria sem o outro, né? Isso que é interessante. É uma sensação de como, até o meio do filme, é como se a gente estivesse esperando a parada ter essa explosão, né? Que é, acho que é o sentido mais, como é que fala? Uma alegoria mais visível que você pode ter de um clímax, né? Tipo, é uma explosão, assim, né? Que é o momento que você tá esperando na trama de, tipo, agora o filme... Agora tá acontecendo o que eu vim ver aqui, né? O conflito que eu tô procurando nesse filme. Essa história com relação da esquerda, essa preocupação que tinha da Guerra Fria é muito interessante, porque é uma história que a gente geralmente não é contada, né? Tipo, a gente sabe que teve a corrida das armas e tal na guerra, mas a gente não sabe o que tá por trás disso, né? O que a gente tem é basicamente depoimentos. E esse olhar do Nolan no Oppenheimer traz essa questão muito íntima, né? Existe até, eu se não me engano, eu acho que é o Oppenheimer, né? Que existe esse mito de que o cara morreu de desgosto, uma parada assim. Tem até uma fala no filme que brinca com isso, né? Porque, é uma coisa pro cientista realmente, né? Ele descobriu uma parada que meio que pode decidir o futuro da humanidade, que basicamente vai ser usada de blefe, basicamente, porque ninguém é louco de usar bomba nuclear, que vai todo mundo morrer, né, no futuro. Então, vamos fazer uma mais fraquinha aqui só pra mostrar que a gente tem como usar, né? E você sabe que tem uma coisa interessante que, assim, no primeiro ato do filme, a gente tem um momento ali que, quando o Oppenheimer já voltou pros Estados Unidos e tal, que daí chega um colega dele lá e tal, e fala assim, caraca, descobriram a fissão nuclear, né? Descobriram e tal. Deles, não é possível e tal. Dele cata o papel, vai lá, começa a fazer o cálculo e tal. Ele, não dá. E aí eles vão pra prática, né? Tipo, vão fazer alguns testes ali com base nos cálculos que eles receberam e não sei o que e tal. Eles veem ali. E aí eles veem que sim, que é possível. Então eles partem de uma descoberta científica importantíssima, porque a fissão nuclear acontece quando um nêutron, né? Uma partícula muito pequena, ela bate no núcleo de um átomo pesado, como o urânio. E aí, quando isso acontece, esse núcleo se divide em dois pedaços menores e libera alguns nêutrons adicionais, que vão bater em outro núcleo que vai se dividir. Então, tipo, é um efeito em cadeia. Eu entendi mais agora do que em qualquer aula de química que eu tenha tido na vida toda. Caralho, realmente. Como é que tu... Meu Deus, como é que consigo guardar tudo isso? Não, porque depois eu fui pesquisar e tal, justamente isso, porque é interessante da gente entender essa parte da fissão, porque isso é a base justamente da bomba, né, que o Oppenheimer vai fazer, e depois tem uma discussão sobre isso, e o Nolan passa um pouco sobre isso, que é justamente a preocupação deles sobre se eles vão destruir o planeta ou não. Porque o que acontece? Quando eles entendem esse lance da fissão, e aí eles entendem que esse átomo, né, que é fissionável, ou seja, que ele pode ser dividido através desse nêutron que vai bater no núcleo dele, vai dividir, você gera muita energia. Essa energia vem em forma de calor e radiação, né, no caso. Então, o que acontece? Quando eles resolvem compactar esse monte de átomo fissionável dentro de uma bomba, sabendo que um nêutron vai estar lá, vai bater no núcleo e vai dividir. Essa explosão no núcleo do átomo vai dividir ele em dois. Essa pancada que ele vai dar
no núcleo vai gerar mais nêutrons que vão bater no núcleo de outros átomos. Então é essa reação em cadeia. E eles condensam tudo isso dentro de uma bomba. Olha que interessante, quando eles param para pensar sobre isso, e assim, tá, eu tô criando esse ambiente, né, super agressivo dentro da bomba, mas o que eles começam a discutir é quando que o nêutron ele vai parar de colidir com o núcleo do átomo para que essa divisão continue acontecendo. Ou seja, a partir do momento que eu condenso ele dentro de uma bomba e eu explodo essa bomba, todos esses átomos e nêutrons e tal vão para o meio ambiente. Eles vão sair, tipo, super velozes e com calor e energia e radiação e tal, e vão continuar batendo. Os nêutrons vão continuar batendo nos átomos e aí vão continuar se dividindo e tal. E como é um efeito em cadeia, eles não entendem exatamente, né, quando que isso vai acabar. Por isso que é levantado no filme aquela discussão de tipo, tá, mas e aí? Então a gente pode acabar com o mundo, é isso. E aí eles até discutem, né? Ah, então o próprio Einstein fala, não, então talvez seja interessante vocês conversarem lá com os cientistas russos, com os cientistas nazistas e tal, pra meio que tentar fazer um acordo pra tipo, ó, ninguém vai destruir o mundo, né? Só que daí eles fazem um cálculo e veem que a probabilidade daquilo acontecer é minúscula. Só que mesmo assim, eles resolvem continuar. Olha que doideira isso. Tipo, eles quererem continuar com a possibilidade de que a gente possa destruir o mundo. Então, essa discussão a partir lá de trás, né, quando tem a fissão, quando é descoberta que um átomo pode sofrer essa divisão e aí é feita essa fissão e tal, e aí vem, né, de outros cientistas e tudo mais, isso é muito interessante porque o próprio filme ele vai te dando elementos que vai te ajudando a construir essa linha de raciocínio. Então, isso que é interessante, porque isso tudo, essa parte de, tipo, conhecer, ter o conhecimento da fissão, para daí depois eles desenvolverem a bomba, eu acho interessante que ele coloca isso no primeiro ato do filme, porque depois, no segundo e no terceiro ato, a gente vai ter eles correndo atrás para eles conseguirem justamente condensar, né, esses átomos dentro da bomba. Então eles ficam tentando discutir isso, como que eles podem fazer isso, e aí quando eles finalmente conseguem que a cena, né, do teste da bomba, que eles veem que realmente funciona, o terceiro ato é para falar sobre a consequência. Então é quase dividido de uma forma didática, assim. O primeiro ato é descoberta, o segundo ato desenvolvimento, o terceiro ato é, assim, consequência. É aquilo sendo questionado, né? É, tudo sendo questionado. Não, eu fico muito feliz que tenha sido você a me explicar isso e não o Nolan, porque assim, o filme teria sido, como eu falei mais cedo, intragável. Eu acho legal que no começo ele use algumas alegorias visuais, que é uma coisa que é relativamente incomum o Nolan fazer da forma como ele faz aqui, essa coisa de você ficar abusando de símbolos. Então acho que justamente porque o filme não tem exatamente tanta ação prática, aí ele fica, né, colocando essas mini explosões, o Oppenheimer encarando o chão, ali a água e as ondas se espalhando. Então ele explica pra você, através dessa ideia das estrelas morrendo, como é que as estrelas morrem, ele explica pra você a partir desses símbolos, entre aspas, e aí você vai acompanhando todo o resto, como eu falei, naquela lógica mais frenética. E toda a parte final é a parte política, assim, que certas coisas vão sendo reveladas. Então, sinceramente, eu acho que ele se sai muito bem na parte política, justamente porque ela é uma parte mais racional do que qualquer outra coisa. Eu gosto muito da parte de intriga política do filme. Eu acho que mesmo quando a gente não tá entendendo tanto, ele é bem filmado e elegante o suficiente, assim, na maneira como os personagens vão expondo as informações para você ficar engajado, assim. Então foi um filme que eu tava sempre tentando entender, ao contrário do Tenet, por exemplo, que foi o último filme dele, que quanto mais o filme tentava se explicar, mais confuso ele ficava, e eu acho que ninguém normal conseguiu entender o Tenet. Se você conseguiu entender o Tenet, você não é normal. E o pior é que é aquilo, você não entende e ele não é interessante o suficiente para você ter vontade de entender e não abraça o absurdo das coisas para você simplesmente curtir a experiência, assim, porque eu não tenho nenhum problema com ver um filme que eu não tô entendendo, contanto que ele me proponha algum tipo de sensação, e o Tenet só me deu dor de cabeça. Esse foi um filme que ele realmente, assim, o que você não entende, a parte que você não consegue entender porque ele trabalha, o Nolan gosta, ele já falou isso em entrevista, ele gosta de estar à frente do espectador, ele quer estar à sua frente um pouco para lhe pegar de surpresa, como é o caso da revelação do Rami Malek, que ele fica escondendo o tempo inteiro quem é aquele cara para pegar você de surpresa. Ele faz isso com o Downey Jr., ele faz isso, né,
Então ele é o cara desse tipo de truque, assim. E aqui eu acho que funciona bem. A parte que não funciona, eu quero logo tirar o elefante da sala, é inacreditável que ele continua fazendo com as personagens femininas, né? Eu acho que aqui você tem duas mulheres, basicamente, no filme, a Florence Pugh e a Emily Blunt, duas grandes atrizes. A Emily Blunt tem muito mais tempo em cena e é uma coadjuvante de peso, assim, que no final vai ser bem importante, mas novamente ela é reduzida à esposa do personagem e basicamente a construção dela com ele se resume a uma cena que eles se encontraram e depois andaram a cavalo, assim. Você não tem nenhum tipo de tensão mínima que seja, ele não tem interesse pela figura feminina, assim, tanto que a Florence Pugh aparece com 2 minutos, ela já tá transando lá com o Oppenheimer numa cena que, assim, só serviu pra mostrar os peitos da Florence Pugh, porque é uma cena que não tem absolutamente nenhum peso, assim, é realmente uma coisa que eu considero até meio, assim, da parte dele como cineasta, acho que é de longe a parte que mais me incomoda no filme, e a parte que vocês citaram também do julgamento, do interrogatório, que aparece ele nu, até aparecer ele nu, eu só acho um pouco vergonhoso o Nolan querer bancar de uma coisa meio surrealista, assim, eu acho que ele não é a dele e isso ele não faz bem. Agora, pior mesmo é quando aparece o Florence Pugh ali sentando no cara, ali eu achei grotesco, assim, é um daqueles momentos que não me faz gostar tanto menos do filme, eu sigo gostando muito, mas é porque é uma cena muito pequena, mas aquilo me incomoda profundamente, eu acho aquilo muito feio, eu tive muita vontade de rir de nervoso no cinema. Mas você sabe, André, que eu acho que isso que você tá falando faz todo sentido, porque até essa cena que, tipo, a gente vê ele nu no interrogatório e tal, é uma coisa que não conversa com o resto do filme, a gente não tem ali nenhuma... É muito gratuito. É muito gratuito, não tem uma coisa assim que tipo, não, tem outras cenas que aparece ele imaginando tal coisa, ele em outra situação e tal. Pois é, você entende o que ele quer dizer, não é que você, é óbvio o que ele quer fazer, a gente já até falou isso aqui, dele se sentir exposto, você entende a lógica simbólica da cena, mas ela não conversa com todo o resto, exceto por aquele momento que aí, ao contrário, eu acho magistral, que é aquela cena que ele vê um corpo no chão, né, em que as pessoas estão aplaudindo ele e ele entende o horror que é aquilo ali. Quer dizer, é uma cena autêntica de terror aquela cena, porque ele usa pela primeira vez, talvez na filmografia dele inteira, esse lado mais surreal, assim, da imagem, essa luz branca que invade a tela. Ele usa isso com efeito dramático, ele não usa só de uma forma gratuita, como pra mim é nessa cena do interrogatório. Eu concordo com o André, simplesmente pelo fato de que a personagem da Florence Pugh tá ali praticamente só pra simbolizar o quanto ele era um pegador na época. Porque se tu pegar e tirar, não vai fazer nenhuma diferença na história, porque ela só aparece ou pra ficar pelada ou pra fazer aquelas cenas de sexo mais constrangedoras do universo, porque não faz nenhum sentido, porque é a primeira cena que fala que eles estão ali transando e do nada ela levanta e vai ler um livro. Nossa. E ainda precisa matar de costas pra prateleira dos livros. Então, tipo, o que levou ela a sair dali? Provavelmente tava ruim, provavelmente foi o que me levou a entender, pra ela lá pegar um livro. E a segunda cena também é totalmente constrangedora e ridícula pelo fato de colocar justamente quando ele tá falando da amante e a personagem da Emily Blunt, a esposa, tá ali imaginando eles ali transando, quase que meio que querendo fazer uma rivalidade feminina pra deixar a outra com ciúmes e tal. E a personagem da amante não é assim tão desenvolvida, porque a gente só entende aqueles clichês do tipo de que ela era uma pessoa muito difícil, tinha problemas de saúde mental e eles não continuaram juntos. A única coisa que eles dizem sobre ela mais é a relação com o comunismo, né? Que é também outro elo que o filme quer fazer ali. Mas fora isso, ela é reduzida a quase nada. E é quase como se ela fosse meio que o ponto fraco dele, quando mais lá pra frente ele recebe a notícia da morte dela e ele fica completamente desestabilizado. A Emily Blunt lá também é uma personagem que eu não achei, obviamente, tão bem retratada, porque novamente reduz ela o papel da esposa, a que tá ali pra apoiar. E o fato também que ele trouxe a questão de que ela tinha problemas com bebida, que novamente não faz diferença nenhuma pra história, e ele sempre traz ela naqueles aspectos decadentes, do tipo que ela tá bêbada, que ela tá com aquela cara que parece que tá chorando, sabe, com aquele aspecto de cansada. E novamente ele, por mais que ela tenha muito mais tempo de tela do que todas as personagens femininas do filme, da filmografia do Nolan, ela não é
não tem nada além de ser a esposa do Oppenheimer. E mas no final, a Nia, ela tende a ser aquele personagem que ele não foi, assim, de ser mais firme em decisões de pessoas que foram contrárias a ele, ali naquele momento que ele mais precisava. Quando ela não estende a mão lá pro outro colega dele, meio que dizendo, quem tu pensa que tu é, sabe? Naquele momento que ele tá lá sendo coroado e coisa e tal. Pra mim é isso. É bem insignificante, eu acho que os papéis delas no filme, assim. Tanto que eu acho que é o único motivo pelo qual eu não coloquei 5 estrelas pro Oppenheimer no Letterboxd. Thanks for convening at short notice. I can't believe it. But here we are. It's an atomic test. The Russians have a bomb. We're supposed to be years ahead of them, but what were you guys doing in Los Alamos? And how many people were in these open discussions? Too many. Compartmentalization was supposed to be the protocol. We were in a race against the Nazis. So now the race is against the Soviets. Not unless we started. Robert, they just fired the starting gun. Tem alguns aspectos que eu acho que o Nolan ele arranha, mas ele não mergulha, sabe? Ele tipo, só passa pela superfície. Então, assim, quando ele traz algumas características, tipo, é falado assim, você é um mulherengo. E aí tem um momento do filme em que ele claramente diz que ele tinha um caso com aquela tal de Ruth. Vocês lembram disso? Uhum. Que ele vira e mexe, aparece conversando com ela. E é a única personagem que não mostra ele tendo uma relação com ela, assim. Tipo, ele fala que ele teve, mas não mostra. Então, assim, tem outras formas de fazer esse tipo de cena, sabe? De mostrar esse tipo de coisa. E ele fez isso com essa Ruth, não precisou mostrar ele transando com a Ruth, beijando a Ruth e tal. Não, foram momentos assim que ele deixa meio que subentendido isso pra gente, isso, né? Mas só pra ficar claro, eu não acho que o problema seja necessariamente você ter uma cena dele transando com a Florence Pugh. Eu acho que ele não filma bem isso. Sim. Cenas de afeto total, acho. É porque eu acho que, assim, a personagem da Florence Pugh é uma personagem muito intrigante, assim. Ela é confusa, ela tem umas manias, ela tem, sabe, aquele lance das flores e tal. Eu achei uma personagem muito curiosa, assim. Eu queria saber mais dela, sabe? O que ela despertou no Oppenheimer pra ele, tipo, ficar encantado por ela. Porque daí, é nesses momentos que eu acho que o Nolan, ele dá uma leve escorregada nisso, sabe? Porque assim, tem momentos que o Oppenheimer fala, você me ligou e eu vim. Tá, beleza, mas assim, eu queria saber mais dela, eu queria ver ela ligando realmente, eu queria ver mais desse diálogo deles ali, como que ela provoca ele, o que que ela cria, como que ele se sente em relação àquilo, e muitas vezes aparece ele quase como um garanteador, assim, que pode ter qualquer mulher que ele queira, entendeu? Ele tem um ar, sei lá, confiante nele mesmo, sabe, assim, ele eu é acho... misterioso, assim. Misterioso, enquanto a gente vê ele desmanchado porque a Jean morreu, a gente fala, cara, não sabia que essa mulher tinha tanto poder em cima dele assim, né? Exato. Porque até esse momento a gente sabe que o Oppenheimer é um cara, é um líder que sabe lidar, que peita general, que fala com o presidente, que lidera um grupo de cientistas. É um cara forte. Aí tem uma mulher que desestabilizou ele. Quem é essa mulher, entendeu? Que ele acaba reduzindo ela só como um interesse amoroso. E é isso. Não diz o porquê que ela foi tão importante, né? A não ser só pela questão da entrada dele na vida política, assim. Mas, além disso, não desenvolve nada além disso. Nossa, eu até fui ver a cena pra ver se eu tinha entendido certo mesmo. Na primeira... Não sei se é a primeira cena de sexo deles, mas... que ela pega o livro, aí ele começa a ler o livro e eles começam a fazer aquilo com ele lendo o livro, sabe? Tipo, uma coisa meio assim, como eu sou apaixonada pela sua inteligência, tipo, um negócio meio não sei, tipo, caralho, Nolo, o que você tá fazendo? Eu entendo a intenção da cena, mas
eu fiquei com uma sensação bem de vergonha nessa hora. Eu falei, porra, sério mesmo? Assim, pra mostrar que ela admirava esse lado dele, assim, como ele conseguia ler 10 idiomas, sei lá, que ele sabia. Me fez pensar uma coisa que eu nunca gostaria na minha vida de pensar. Eu quero jogar isso fora da minha cabeça, que é assim, como se fosse o próprio Nolan se vendo no personagem ali. Exatamente. Ele, né, se vê transando ali. Tipo, será que ele transa daquele jeito? Meu Deus, se é que ele transa, ele é a pessoa mais virgem do mundo. Ele conhece. Lendo o roteiro de Interestelar, tá ligado? Tipo... É meio bizarro mesmo, meio bizarro. Vamos falar um pouco sobre as atuações, né? A gente estava comentando aqui sobre a Florence Pugh, a Emily Blunt e tal, mas outro ator muito elogiado é o Robert Downey Jr., né? Vocês gostaram dele no filme? Sim, a ponto que às vezes até esquecia que era ele, né? Né? Às vezes eu tenho um pouquinho de birra com alguns atores que são sempre eles mesmos em cena. Sim. E o Robert Downey Jr. pra mim é esse tipo de ator, assim, e eu gostei muito da atuação dele, porque ele, obviamente, fisicamente, e o fato de estar em preto e branco ajuda um pouquinho, mas eu me surpreendi também com a atuação dele, essa coisa assim muito mais dramática, que ele não é um super-herói ou alguma coisa mais cômica, assim, mas eu gostei dessa seriedade que ele traz ali, e principalmente as coisas assim que ele transmite, aquela questão de um pouquinho dessa rivalidade ali com o Oppenheimer e daquela insegurança que ele também tem em relação a Sabatini e tudo mais. E foi uma das coisas assim que eu realmente gostei dessa direção dele. E a gente ainda tá em temporada de premiações, mas é a minha principal aposta para o ano que vem. Concordo, eu acho que a categoria de ator coadjuvante esse ano tem um nome certo do ponto de vista de indicação. Acho muito difícil o Downey Jr. não ser indicado, inclusive porque, assim, vamos lembrar que ele é um dos maiores nomes da indústria, né, um dos atores mais bem pagos do mundo e tal, foi durante um tempo o mais bem pago e tal, e ele tava de fora, né, de produções desde o Dolittle, que é de 2020, apesar de ninguém lembrar da existência desse filme, mas é bom dizer que é a última produção dele, né, depois do Vingadores, e, enfim. E daí ele volta agora com esse filme, que ele falou que é o melhor filme que ele fez na carreira dele. Eu não sei se é o melhor que ele já fez, porque, assim, eu acho o Zodíaco maravilhoso e superior a esse como filme, mas do ponto de vista, assim, da atuação dele, eu entendo o que ele quis dizer. Talvez seja realmente a melhor atuação dele e a que mais exige dele, assim, porque é um coadjuvante, mas que, se você for pegar ali tempo de tela, eu não acho que ele tem muito menos tempo de tela do que o Cillian Murphy, não. Eu acho que ele tem um tempo bom ali nos 3 atos do filme, ele é muito importante, né? Principalmente no primeiro e no terceiro. E eu acho que ele tá muito bem mesmo, porque ele passa essa ambiguidade, assim, durante os 2 primeiros atos, e no terceiro ele passa uma arrogância, uma prepotência, uma coisa meio asquerosa, assim, você começa a ficar com raiva dele, e aquele momento em que ele ajeita o terno e sai dando aquele sorrisinho ali, né, pra imprensa, eu acho aquilo sensacional. Eu acho que é o tipo de coisa que dá prêmio pra ator, sabe? A cena do Oscar. Sinceramente, quando terminei o filme, eu fui até pesquisar sobre quem era, é Strauss o nome dele, né? Strauss. Eu fui pesquisar porque eu senti que, pelo filme, eu não entendi muito bem quem ele era, sinceramente, assim. Não sei se eu deixei passar alguma coisa, pode ter sido, porque 3 horas de filme é difícil a gente absorver tudo. Mas eu vou até me abrir aqui, porque foi uma coisa... eu fui assistir o filme eu fui meio desavisado. Eu fui só... Tipo, eu não queria ver muita coisa, porque eu queria ver pelo filme mesmo. Eu só fui descobrir que era o Robert Downey Jr. depois do filme. É mesmo? Eu não tinha percebido que era ele. Eu não tinha mesmo? Pô, interessante uma pessoa muito boa com... Mais um mérito do Downey Jr., né? Da maquiagem. Tipo, pela voz, assim, irreconhecível. A maquiagem tá, tipo, irreconhecível. Aí, depois que acabou o filme, meu irmão falou, cara, é o ator do... Eu fui ver com meu irmão, né? Ele falou, o ator do Homem de Ferro, né? Eu falei, caralho, é mesmo, o Robert Downey Jr. E não tinha percebido, assim. Então, pô, isso é uma coisa... Pra quem vê muito filme, né? Tipo, a gente às vezes fica com aqueles resquícios, né? De ver um ator em outro filme, você fica com... Você percebe alguns vícios, ou você não consegue desvencilhar a imagem. Tipo, aqui foi totalmente outra pessoa. Mas, talvez essa questão de explorar o personagem, acho que seja muito uma questão mais de roteiro, porque ele foi uma pessoa muito importante ali, né, no conflito que tem no filme, né, principalmente o conflito, questão política e
a briga de ego que tem no final, né, e tal. Mas em questão de atuação, assim, eu também acho inegável que a atuação dele foi excelente, assim, passar uma verdade mesmo assim, no personagem, não ver o ator, sabe? Eu entendo totalmente o que você passou, porque eu tenho um colega que assistiu o Farol e não percebeu que era o Robert Pattinson, outro Robert. Então, assim, aí por isso que eu acho que esse tipo de coisa pode acontecer, principalmente com caracterização em filme preto e branco, a depender do ator, assim, quando você tá um tempo sem ver e quando você nunca imaginaria naquele personagem, eu acho que é possível isso acontecer. Como é um filme que eu já venho aguardando há um tempo, eu sabia, mas assim, ao mesmo tempo é aquele tipo de coisa. Tem muita gente que tá no filme que você não tinha ideia do que ia estar, porque tem muita gente, assim, que aparece aleatoriamente, assim, a gente não tá lembrando agora de todo mundo. Tem até o Danny DeHaan lá, o que é mais conhecido como Duende Verde, tem tipo uma cena, 1 minuto no filme também. Então, assim, é um tipo de filme que você vai terminar e você não vai conseguir listar todo mundo que aparece, que é um ensemble mesmo. Eu acho que essa confusão às vezes pode acontecer mesmo, porque a gente tem esse personagem do Robert Downey Jr., o Strauss, ele é um personagem que é muito mais político do que qualquer outra coisa, né? Tanto que assim, como ele também não tá lá no Projeto Manhattan, ele não vai lá para aquela vila, né, fazer a bomba atômica e tal, fica meio confuso às vezes, pode ficar confuso o fato dele estar lá dando algumas explicações, né, pro Senado americano e tal. E aí o que acontece é que como ele tinha essa função política mesmo ali, né? Ele tinha sido membro, né, da Comissão de Energia Atômica e tal. Ele era o cara responsável por fazer a supervisão dessas questões relacionadas à energia nuclear. Então, ele entrou em rota de colisão com Oppenheimer justamente porque, no começo, os dois se conheciam e um acabava apoiando o outro porque tinha esse interesse em comum, né, no desenvolvimento da arma nuclear e tal. E ele, como sendo responsável por uma comissão de energia atômica que tinha que ver, né, o que estava sendo feito em relação às armas, ele tinha total interesse ali desse desenvolvimento. Só que a partir do momento que acaba a guerra, que a bomba é lançada e tal, o Oppenheimer ele sai por aí o tempo todo, né, falando que as armas de destruição em massa, nucleares e tal, não deveriam ser continuadas, que deveria ter outros processos e tal. Então ele vai por esse caminho. E o Strauss fica maluco com isso, né? Porque ele tem essa sensação de que, pô, eu que ajudei o Oppenheimer a chegar ali, eu tava ali nessa comissão, o governo deu apoio, deu dinheiro, deu equipe pra esse cara, e a gente junto ali e tal. Então é meio que isso, sabe? Tem essa briga política ali, né, ao redor. E a grande vingança dele é divulgar os dados com relação ao passado do Oppenheimer, né? Divulgar aquele monte de informações que deixa ele todo comprometido e que o filme revela no final. Mas ele constrói bem essa revelação, né? Porque tem vários momentos que os personagens dizem, como é que fulano de tal poderia ter acesso a esses documentos? Como é que poderia estar? E você fica o tempo inteiro se perguntando. Eu, pelo menos, passei o filme todo me perguntando, só pode ter sido ele, né? Só pode ter sido ele. Num momento lá o filme mostra e aí é que o personagem se solta, né? Ele revela toda a raiva que ele tem e tal, e aí é onde o Downey Jr. brilha mais, porque aí ele expõe realmente tudo que estava escondido, tudo que ele estava segurando ao longo do filme. Exato. Essa relação deles é muito interessante, e eu acho que tem um aspecto que deixa claro também esse tipo de arrogância, né, do Strauss, que é quando ele fica maluco com aquilo, tipo, o que o Oppenheimer falou pro Einstein, que o Einstein nem olhou na minha cara, e esse cara falou mal de mim, esse cara isso, esse cara aquilo, e aí aquele assessor lá pega e fala, viu, talvez eles estivessem conversando sobre uma coisa mais importante do que sobre você. É sensacional isso, né? Não, é perfeito. Esse momento é minha cena favorita. E é sensacional. E isso foi uma coisa que eu achei boa também nesse fechamento, né, do filme, assim, porque o Strauss, ele tá maluco com isso. Ele não sabe o que eles conversaram e nunca vai saber. Só que o Nolan faz esse exercício de mostrar pra gente, e é isso que é uma das coisas que eu mais gosto disso aqui. O filme tem uma aura, assim, sabe? Tem uma mensagem ali em cima desse corpo científico que é quase como se eles conseguissem ver coisas que a gente não consegue, sabe? E o Einstein é o cara que é o nosso velhinho sábio ali, sabe? O nosso guia
figura. É o cara que, tipo, a hora que dá tudo errado, eles vão até o Einstein pro Einstein conseguir trazer isso, ou trazer alguma luz e tal. Então esse último diálogo do Oppenheimer com Einstein é sensacional por isso, assim, porque é justamente eles concluindo algo do futuro que até hoje a gente discute, né? Ele é o Einstein é o Yoda, né, da coisa. O Yoda, que ele tem aquelas aparições bem pontuais, falando coisas sábias, assim. Ele tá aí um desses casos em que uma caracterização breve dá certo, né? Assim, eu acho que o Nolan fez bem em retratar ele dessa forma, porque o filme não é sobre ele, nem ele tem um papel ativo na história que se está contando, então faz sentido que ele tenha assim, que ele seja meio que, entre aspas, uma caricatura do Einstein, e o Tony Collette foi um ator muito bem escolhido para o papel. Inclusive ele tem uma ponta no Cavaleiro das Trevas Ressurge, não lembro o que ele faz, mas ele já trabalhou com o Nolan, e aqui ele faz muito bem, assim, é um personagem meio trágico, até tem aquele semblante trágico e que tem esse momento chave, que também é outra coisa truqueira do Nolan, né, que é colocar aquilo como um mistério no começo, para você ficar com aquilo na cabeça, e lá no final ele revela e ele conclui o filme nessa nota, e eu achei sensacional. Acho que os últimos 5 minutos do filme, sensorialmente e do ponto de vista de que toda a história converge, né, todo o roteiro caminha para aquilo ali, aí você sente o peso realmente daquela descoberta pro personagem, aquele close nele é muito forte, assim, é muito memorável, e aquelas visões dele, é aí onde eu acho que esse lado mais de visões, de símbolos, do som alto e das explosões, das múltiplas explosões meio surrealistas, meio oníricas, assim, acho que é o momento em que mais dá certo isso, porque tudo culmina naquelas visões, naquela visão do futuro, e nisso o filme acaba sendo super atual também, porque a gente tá num momento, né, muito, muito delicado do mundo, e com a guerra da Ucrânia e outras coisas mais também, e aí o filme tem essa sensação de um grande presságio, assim, de uma sensação pré-apocalíptica que não acaba com o teste, né, porque a expectativa do todo o filme, como o Caio bem falou, a expectativa climática dele é para aquele evento, para aquela primeira explosão, mas tudo que vem depois é mais tenso ainda, né? Porque aquilo foi uma coisinha de nada. O que importa é o precedente que aquilo abriu, tanto para o desastre, o horror, o assassinato em massa, enfim, de Hiroshima e Nagasaki, quanto o precedente que se abriu para o mundo todo. Realmente a descoberta dele mudou o mundo, né? Mudou o mundo como se conhece. Enfim, acho que o Nolan consegue retratar a grandeza disso muito bem. Então é um desses casos que não é uma grandiloquência só para parecer grande, como eu acho que o Dunkirk é. Eu acho que o Nolan realmente faz uma coisa que é grande para meio que fazer jus à dimensão daquilo, sabe? I don't know if we can be trusted with such a weapon, but I know the Nazis can't. You can convince anyone of anything, even yourself. Hitler's dead, but the Japanese fight on. Nobody knows what you believe. Do you? There were rumors of espionage Unsubstantiated. at Los Alamos. There's no proof there was a spy at Los Alamos. Quando a gente pega os 2 primeiros momentos do filme ali, né, os 2 primeiros atos do filme, essa ideia, essa discussão científica, né, ao redor de tudo que está acontecendo, é muito o que o Einstein falava, né? O Einstein, ele era um cara que ele chamava atenção para a necessidade de se pesquisar mais sobre energia nuclear, sobre armas atômicas e tal. Ele achava interessante fazer essa pesquisa para entender como que isso funciona. E a partir do momento que a gente tem a descoberta, né, da bomba atômica, isso desemboca em outros avanços, né, científicos. Então, por exemplo, a física nuclear, né, o desenvolvimento da bomba exigiu um profundo entendimento da física nuclear, mas a gente teve a tecnologia de explosivos, a própria energia nuclear, né, ela acaba ganhando mais importância também e tal, por conta dessa questão, né, desse efeito em cadeia, ela acaba gerando energia de uma forma mais rápida, assim. Então, assim, tem muita coisa interessante nessa parte científica, principalmente no primeiro e no segundo ato. E aí que eu acho que mora uma das coisas que eu mais gosto no roteiro desse filme, que é até
a explosão, que é como o Caio falou, né, que ali a gente vê que o Oppenheimer percebeu o que estava acontecendo, a gente tá empolgado com a parte técnica do negócio, porque a gente tá tentando entender, a gente tá vendo os caras discutindo, os caras entendendo, os caras indo atrás, desenvolvendo e tal, e isso é um símbolo muito forte do que foi efetivamente essa vila que eles construíram, que chegou a ter lá, sei lá, 9 mil pessoas lá morando e tal. E era isso, porque as pessoas ficavam enfiadas lá dentro e não tinham noção de como que tava a guerra lá fora. Então, a maneira como o Nolan retrata isso acaba sendo muito plausível, muito próximo da realidade. E a gente começa a fazer parte desse corpo técnico, sabe? Junto com Oppenheimer. Como eu disse até no começo do podcast, é um filme muito íntimo, assim. A gente tá toda hora acompanhando as coisas pelo ponto de vista do Oppenheimer. E aí, nesses momentos, a gente percebe isso, porque ele estava desconectado do que era a guerra. E aí, quando finalmente chega o momento em que é feito o teste, eles começam a discutir onde que eles vão jogar a bomba e tal. E aí tem o secretário da defesa que fala, acho melhor não jogar aqui porque eu fui com a minha esposa na lua de mel ali. Meu, você vai vendo que as coisas eram decididas de uma forma, sabe, cruéis, assim, era muito cruel. Fria mesmo, né? É. Eu acho que essa cena ela é muito boa por isso, porque a frieza dela denota bem o que é a frieza de pessoas engravatadas, de homens brancos engravatados, assim, escolhendo o que eles vão fazer baseado em que critérios, né? Eu acho que é muito acertado isso, assim, nessa cena mesmo. Não, e traz pra gente justamente essa visão do abalo ético que o Oppenheimer começa a levantar ali, né? Porque Sim. É isso, assim, na história, na história mesmo, isso não aparece no filme, mas existe uma informação ali que foi passada dizendo que eles acabaram escolhendo as duas cidades, né, para jogar bomba atômica, porque eram cidades que ainda não tinham sido bombardeadas. E eles queriam também jogar a bomba para fazer também um estudo do tamanho do estrago que ela poderia. Na verdade, não foram bombardeadas deliberadamente, né? Para isso. Deliberadamente, Para que pudessem calcular. Inclusive, Nagasaki não teve a mesma quantidade de morte que Hiroshima. Tem uma curiosidade sobre isso, né? Por conta da questão de ser mais montanhosa, né? De serras e tudo mais. E você não teve mesmo... Até isso foi uma coisa calculada, assim, né? Pra se ver a dimensão de cima para baixo da explosão. É cruel. E eu acho que ele fala disso muito bem. E ele é muito um filme sobre alienação, né? É muito um filme sobre esse personagem que fez uma coisa que ele não tem ideia da dimensão e que ele só consegue sentir o mínimo de efeitos, como aquela cena que a gente citou, essa que eu mencionei, dele tendo aquelas visões ali, quer dizer, é isso que é. O pessoal recentemente reclamou que o Nolan não mostrou, nem sequer se deu trabalho de explorar um pouco da dor dos japoneses. Gente, pelo amor de Deus, é o Nolan, entendeu? Tipo, e é um filme sobre Oppenheimer, sobre essa alienação. Não, graças a Deus que o Nolan não fez isso, não foi atrás, ele não tá nem no lugar de fala dele pra isso. Enfim. Foi até uma escolha legal dele afastar literalmente, assim, a gente, até na cena que a bomba explode, a gente não escuta o som imediatamente, a gente só sabe de Hiroshima e Nagasaki por uma notícia no jornal, porque é pra colocar a gente naquela posição assim, ó, a gente sabe que a gente tá falando sobre a bomba atômica, mas o assunto do filme é esse cara aqui, é o Oppenheimer, é o que aconteceu com ele. A história você já sabe, todo mundo já sabe. Mas é o que aconteceu com esse cara, né? Então acho que essas decisões dele, assim, deixa bem claro, ó, estou falando disso aqui, né? É esse recorte aqui da história. Porque senão, eu acho que essa questão da explosão da bomba e da dor, acho que ia tomar uma parte do filme que talvez podia até prejudicar o desenvolvimento do personagem. E é muito aquilo que aconteceu, se a gente trouxer para uma coisa mais próxima, é muito o que aconteceu com a gente durante a pandemia, né? Porque enquanto a gente ficava sabendo de números, os números iam aumentando na pandemia, chegou uma hora que a gente deixou de entender que aqueles números eram pessoas. E aqui a gente tem uma coisa muito próxima do Oppenheimer nesse sentido, assim. Ele não foi até o Japão ver as pessoas ou o estrago que a bomba dele causou, mas ele tinha uma ideia do que aquilo ali poderia ser. E aí, conforme ele vai sabendo
do tamanho do estrago, que daí morreu mulher, morreu criança, morreu idosos, morreu muita gente civil e tal, ele vai olhando para aquilo ali e vai falando, cara, então não é isso. Aí ele começa a materializar o que seriam os números para pessoas. E isso começa a destruir ele. É nesse momento que ele começa a ter justamente essa dúvida moral e ética ali, né? Em respeito do próprio trabalho. Tanto que eu acho muito feliz também do Nolan, na cena da explosão, criar toda aquela tensão que ele cria, sobe a música lá em cima e a gente fica naquela expectativa e tal. Daí vem aquele respiro, aquele silêncio. E quando vem a bomba mesmo, a gente vê ela ali, ele faz, né, alguns planos detalhes assim da bomba, né? Você vê algumas coisas ali fortes, mas tem um momento em que a gente olha pro próprio Oppenheimer, né? Você vê a luz no olho do Oppenheimer, é como se ele estivesse realmente enfrentando a própria realidade naquele momento, assim. Ele fica meio em choque, por mais que ele curta o desenvolvimento, a galera gritando e, enfim, comemorando tudo aquilo e tal, a gente vê pelo olhar dele, assim, que aquilo ali, né, acabou quebrando alguma coisa que vai muito contra toda a parte ética e moral desse cientista, assim. Cara, e essa cena que você falou, eu acho que é a mais forte do filme pra mim, porque logo depois do teste, ele tá tipo, que foi que eu fiz, né? Tipo, aquela meio coisa catatônico, assim, né? tipo, e as pessoas estão comemorando. Tá todo mundo comemorando, aí aparece a bandeira dos Estados Unidos. E essa cena ela é muito cínica. Porque tá todo mundo comemorando, felizão, só que você sabe que o que tá por trás daquilo, né? E talvez as pessoas que a gente tá falando dessa questão, né? As pessoas que estavam vivendo ali naquele meio, talvez nunca saberiam o impacto que aquilo ia causar, porque não iam ver, não iam visualizar aquilo. Mas a gente vendo, assim, pra mim foi um soco no estômago, assim, que tá todo mundo comemorando, né, o feito, assim, tipo, os militares, né, nossa, a gente conseguiu. E só que é uma coisa, você fala, pô, a gente sabe o que isso causou, né, e causa uma sensação muito, muito ruim, assim, eu acho que é muito forte essa cena, assim. Essa parte da ética, que eu acho que a gente vê e consegue refletir em cima dela, né, e o Cillian Murphy faz isso de uma forma brilhante também, porque você sente o peso da responsabilidade em cima do Oppenheimer, né? E eu acho que tem uma coisa ética que assim, o Nolan coloca pra justamente a gente questionar, pra gente pensar. Porque a partir do momento que você tem a notícia que os nazistas estão desenvolvendo, estão estudando armas de destruição em massa nuclear, fica aquela discussão do tipo, e aí? O que se faz? A gente não produz a nossa bomba atômica, a gente não faz esse trabalho com armas nucleares porque é moralmente ou eticamente errado, e a gente espera para ver se os nazistas vão conseguir desenvolver isso e onde que isso vai parar, né? Então você fica tipo, é uma questão muito, ela é muito dúbia assim, né? Existe uma questão ética ali que fica colocada, que o Nolan coloca de uma maneira que eu acho que ele coloca de uma maneira muito feliz, porque ele não dá respostas do que é certo e o que é errado, sabe? Ele levanta... Exato, pra mim você agora matou, assim, porque a filmografia toda do Nolan é muito baseada em dar respostas pra coisas que ele não deveria dar resposta. E esse filme, ele faz o contrário, assim, você pega o Interestelar, ele vai pra uma coisa que é altamente abstrata, que é o espaço, ele vai investigar uma coisa que é transcendental, mas ele vai com as prontas. E aí no final você tem uma coisa que é totalmente quadradinha e que, mas fisicamente faz sentido? Bom, se fisicamente faz sentido ou não me interessa. Me interessa que é uma resposta pronta, e quando eu vou ver um filme que se propõe transcendental, eu não vou para ver respostas prontas, né? E aqui nesse filme, ele pela primeira vez se abre a não respostas, sabe? Porque ele tá lidando com um personagem ambíguo, com um evento que é cheio de contradições, e ele não propõe uma resposta fácil para nenhuma delas. Assim, ele, pelo contrário, ele deixa que você depois pense se você realmente acha que o personagem é um monstro ou que ele é uma figura egoísta, que não tinha dimensão do que ele estava fazendo. Você pode pensar isso. Eu não acho que é o que o filme defende, mas você pode pensar. Mas eu acho que ele consegue trabalhar bem essa ambiguidade assim, no filme, em todos os níveis, tanto no nível do personagem quanto no nível do acontecimento. Também acho. Eu acho que foi o que mais me atraiu, foi essa subjetividade em cima de tudo, sabe? Porque são questões
que até hoje se discute muito, né? E todas essas contradições do homem que é o pai da bomba, ele fez um grande efeito, mas esse grande efeito também causou a morte e tragédia em vários lugares e tal, mas isso não deixa de ser um fato interessante exatamente para investigar, de conhecer e ter essa própria interpretação dos fatos, né? Porque cada um vai acabar tendo um pouquinho da sua própria opinião sobre tanto o filme quanto o próprio o Oppenheimer e os acontecimentos, né? E eu acho que pela primeira vez o Nolan conseguiu realmente não ser tão mastigar tanto as coisas e nem complicar tanto as coisas por uma coisa simples, assim. Então eu acho que além de ser um grande filme, eu acho que é um grande feito também do Nolan, finalmente, acho. Plano Detalhe da semana, aquele momento aqui onde damos dicas para vocês aí, né, para vocês ouvintes, para que vocês façam coisas diferentes aí de repente, né, durante a semana. E vamos conversar com você, Caio, você que já veio aqui outras vezes, já sabe a dinâmica, sempre com dicas boas. Então, eu já vim pensando já essa semana, que dessa vez eu vim preparado, que eu sempre pensava em cima da hora, dessa vez eu vim preparado. Eu tava ouvindo esses dias e aí eu falei, pô, eu vou ter que dar uma dica lá no Cinemação, eu vou falar disso, que é o podcast Rádio Escafandro. Ah, legal. É feito pelo Tomás Chiaverini, que é um jornalista, tá aí há muito tempo já foi da Folha de São Paulo, já escreveu para Piauí, Intercept. Um escafandro, para quem não consegue visualizar assim, é aquela imagem que a gente tem do mergulhador com aquela roupa de ferro, assim, super pesado, que é meio fazendo essa alegoria, assim, de que todo episódio ele se aprofunda muito em um determinado assunto. E são assuntos, assim, variáveis, né? Acho que porque ele acha que tem uma história interessante para contar ali, então ele vai muito fundo nos assuntos, ele faz uma pesquisa gigante, ele entrevista pessoas. Eu comecei a ouvir o podcast por indicação de um cara que trabalha comigo, o Deilson. Ele sempre falava do podcast e ele falou sobre um que era sobre sonhos, que é o Sonho de Siddhartha, que chama. Que o Siddhartha é um pesquisador brasileiro ele pesquisou muito sobre sonhos, né, e a questão do cérebro. O Siddhartha Ribeiro. Siddhartha Ribeiro, isso mesmo. Legal. E eu falei, pô, o tema é interessante. Aí eu fui ouvir o podcast e eu achei incrível, assim. Ele tem uma pegada muito parecida com a do Chico Felice, de narrar o podcast, assim, legal. De aquela coisa meio, tem um suspense, assim, e é legal que o podcast ele é muito bem construído em questão de som, assim, né, ele é bem narrado, assim, ele faz uma narração bem legal, tem sons que vão dando um clima, assim, pra história, e pô, é muito legal, eu super indico, aí chama Rádio Escafandro, tá nos principais tocadores aí também, e se vocês gostarem do podcast também, dá pra apoiar e tal, tem uma base de apoiadores que é bem legal, que mantém o podcast vivo, assim, o pessoal é bem engajado, assim, é bem legal esse projeto. Pô, você me ganhou agora com esse episódio aí do Siddhartha, fiquei empolgadaço agora. É muito legal, e no último ele reprisou, ele faz isso, ele reprisa os episódios. Ele posta de novo, né, ele posta de novo um episódio antigo que ele gosta, e aí o último foi sobre o LSD no Brasil, é um pouco da história do LSD no Brasil, e é bem interessante também, assim, tem umas histórias assim que a gente nem imagina, com pessoas que a gente conhece muito bem da cultura brasileira, assim. É bem legal. Lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá dando de dica aqui vai ter link no post desse podcast. Então, não pegou alguma coisa, você vai até o post ou na descrição do episódio e vai estar lá tudo que a gente indicou, os nomes, você vai clicar e vai ser já direcionado para tudo que a gente tá falando aqui. Lou, e você? O que você trouxe de bom pra gente de Plano Detalhe? Vou compartilhar 3 dicas, mas são 3 coisas bem diferentes. Obviamente, puxando pro meu lado ali pro cinema brasileiro, porque eu costumo falar bastante ali
nos meus canais. Um filme que eu assisti recentemente, também estreou esse ano, que eu gostei bastante, é O Rio do Desejo, com a Sofia Charlotte, como protagonista, onde ela ali tá no triângulo, um quarteto amoroso ali com Daniel de Oliveira e mais 2 atores que eu não vou lembrar o nome agora de cara, mas é basicamente um romance, passa ali numa praia e coisa e tal, e ela tá disponível no Globoplay. E ultimamente eu já acabei virando uma pessoa que maratona novela, né? E depois que eu maratonei Todas as Flores, que tem a Sofia Charlotte, né? Agora eu estou assistindo bastante o Vai na Fé, que é a novela atual da 7, que está aí encerrando o ciclo ali de exibição na TV aberta, mas a Globoplay também tem todos os capítulos à íntegra. E eu tenho acompanhado bastante, e é praticamente o meu momento de escape, assim, da realidade, é assistir Vai na Fé. Que legal. Que acho que tem uma abordagem bem diferente das últimas novelas que se tem, assim, tem uma abordagem mais nova, é um refresco, assim, tanto de conteúdo quanto na própria abordagem ali. E outra série que eu comecei recentemente é a About Elementary, que é uma série que tem disponível na Star Plus, e é basicamente acompanhar a rotina ali de uma escola pública ali na Filadélfia. Ela lembra bastante, acho que é bem inspirada no The Office, que tem aquele estilo documentário, e é bem acompanhar a rotina dos professores, os perrengues, as coisas assim mais sérias, mas trazendo aquele leve mais humorístico e sarcástico, assim. É uma série bem levezinha, que eu tô curtindo bastante, que tem, acho que 2 temporadas já ali na Star Plus. Pô, adorei também, várias dicas boas aí. Vamos lá, vou colocar aqui depois pra eu ver. Eu gostei desse O Rio do Desejo. Fiquei curioso. Acho que o outro ator é o Gabriel Leone, né, Lu? Do Rio do Desejo. Isso. Um dos outros. Isso. E eu não vi, mas tô louco pra ver. E o outro ator é que fez o Carvão, mas eu não vou lembrar o nome dele. O Rômulo Braga, né? Que isso. É o Daniel de Oliveira, o Rômulo Braga e o Gabriel Leone. Eu não vi esse filme ainda, tô muito ansioso pra ver. Recomendo bastante. Muito bom. André, vamos com você então pro plano detalhe. O que você trouxe de bom pra gente? Eu, geralmente, quando me pedem dica, a primeira coisa que eu faço é puxar no meu Letterboxd a última coisa que eu dei 5 estrelas. E nesse caso, felizmente, foi nessa última semana, logo antes de ver Barbie, pouco antes de ver Barbie, eu fui ver um filme chamado The Red Shoes, os Sapatinhos Vermelhos, que foi mencionado, inclusive, pela própria Greta como uma das muitas inspirações dela para algumas cenas do filme. O The Red Shoes, os Sapatinhos Vermelhos, é do Michael Powell e do Pressburger. Eles dois faziam muitos filmes juntos na década de 40, eles têm filmes bem memoráveis, esse é um dos mais icônicos deles dois, e é um filme sobre uma bailarina que é escolhida para entrar numa nova montagem de uma peça, do musical, que é justamente os Sapatinhos Vermelhos, que é liderada por um cara bem crápula, assim, bem nojento, que é interpretado pelo Anton Walbrook, um dos grandes atores da década de 40, enfim, que é um trabalho fabuloso dele nesse filme, e ela tá incrível. E eu acho que vale a pena mencionar que não só o filme é lindo, assim, como uma produção que tem tons de musical, ainda que ele não seja propriamente um musical, como ele tem um dos finais mais trágicos e tristes e incríveis do cinema. Eu acho incrível esse filme e fiquei apaixonado por ele mesmo. Eu já tava pra ver há um bom tempo, mas a estreia de Barbie me fez correr atrás de algumas possíveis referências aí, e esse foi uma delas. Eu fiquei muito feliz de ter visto. E aí, só por cima, já que todo mundo deu uma indicação, quer dizer, todo mundo não, a Lu deu uma indicaçãozinha a mais, eu vou só também indicar um filme que estreou junto com o Barbenheimer e acabou sendo totalmente esquecido, que é um filme chamado Fogo Fato, que é um filme português, sobre uma sátira musical de um príncipe português, uma monarquia atual, por assim dizer. É um filme bem satírico, bem interessante. Esse príncipe entra no corpo de bombeiros. É um príncipe no corpo de bombeiros que se apaixona por outro cara que também trabalha ali no corpo de bombeiros. E aí o filme vai trabalhar questões de raciais, assim, porque o rapaz que ele se apaixona é negro, e aí ele, na monarquia dele, na visão monárquica dele, tem uma outra visão daquilo, e aí os jogos se invertem. É um filme bem diferente de tudo que já se viu, eu acho, nos últimos anos, e infelizmente ele foi muito pouco visto, foi muito pouco comentado por conta, quer dizer, já seria pouco visto, pouco comentado de todo jeito, mas acabou sendo totalmente, enfim, limado das salas de cinema, e eu acho
incrível, Fogo Fato. Enfim, então ficam essas 2 recomendações. Muito bom, muito bom. Olha aí, 2 filmes. Bom, e pra fechar aqui o plano detalhe, eu tenho aqui um canal do YouTube que eu descobri recentemente, não conhecia. Enfim, eu gostei demais. E aí lá dentro tem um documentário. Olha só que maravilha. Então é o canal da Tamara Klink. Tamara Klink é filha do Amir Klink. Ela agora tá fazendo uma série documental, tá lançando por episódios assim, as viagens dela. E o nome do documentário dela é Nós, o Atlântico em Solitário. A Tamara ela é velejadora e escritora brasileira, ela adora escrever poesias e tudo mais, e aí ela tá fazendo algumas travessias, né? Isso tá no sangue dela, né? Como quem conhece a história do Amir Klink sabe dessa paixão deles pelo mar, por explorar, né? Enfim, as aventuras aí da vida aí, né, nessas travessias. E aí ela tá fazendo esse documentário justamente mostrando assim o dia a dia dela, e ela vai narrando, e aí tem o Amir Klink que também fala algumas coisas e tal. Então é bem interessante assim, dá pra ver que tá sendo muito bem produzido, sabe? Tem um investimento ali, tem um lance assim bem profissional, bem filmado e tal, e é muito legal as reflexões que a Tamara faz, as reflexões sobre a vida dela, sobre a viagem, sobre o barco. Enfim, recentemente ela lançou o 2º episódio do documentário. Enfim, é muito bacana. Como que é o nome mesmo do canal? O canal é o canal dela, que é Tamara Klink. E aí dentro do canal dela tem esses documentários que chama Nós, o Atlântico em Solitário. Legal. 2 episódios até agora e tô de olho lá pra ver se sai mais, mas gostei muito assim do canal dela como um todo. Comecei a assistir outras coisas, ela faz muitas reflexões, sabe? Ela escreve muito bem também, então ela discute várias coisas lá, então é bem legal, gostei bastante. É isso, gente, chegando aqui no final do podcast Cinemação 518, batemos esse papo aqui sensacional sobre Oppenheimer, um filme aí que realmente trouxe pra nós aquele Nolan que a gente conhecia, né? Aquele velho Nolan de guerra lá, que encantou todo mundo. E eu só tenho que agradecer aqui a presença dos meus convidados para vir discutir sobre o filme. Então, Caio, eu queria começar com você, agradecer sua presença aqui. E, por favor, deixa aí os seus meios de contatos, canais, redes sociais, enfim, como que as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho aí. O Caio é um dos maiores produtores de conteúdo que eu já conheci, viu? O cara é uma máquina. Pô, que isso. Fiquei desse jeito agora. Pra quem quiser conhecer meu trabalho aí na internet, eu tenho um canal no YouTube que chama Sessão Comentada. Vocês podem achar pelo meu nome também, ou pelo meu arroba, que é o mesmo em todas as redes, que é arroba Caio da Aquino. É como se você fosse escrever Caio de Aquino, só que sem o E. Uhum. Eu faço, no Sessão Comentada, faço há 8 anos já crítica de filme lá semanalmente. Ultimamente nem tanto, que eu tô um pouquinho sem tempo esses dias, mas eu vou postar lá do Barbie, do Oppenheimer. Eu também faço conteúdo pro TikTok, pro Instagram, que aí tem mais... Tem crítica também, começando a fazer umas críticas curtas. É um formato que eu tô achando interessante, condensar assim, a opinião em 1 minuto. Mas vocês também encontram dicas de filmes lá, dica de série. Geralmente que eu tô assistindo, assim, eu gosto, que eu acho que talvez não vai entrar tão bem na Sessão Comentada, porque é um vídeo mais longo pra produzir e tal. Então eu posto no Instagram, no TikTok, então vocês podem me acompanhar por essas redes. E foi um prazer estar aqui de novo e conhecer o André, a Lu também. É sempre um prazer participar aqui do Cinemação. São papos muito legais, sempre curto bastante. Valeu, Caio, valeu. Gosto muito quando você vem. Muito obrigado. André, obrigado também pela sua presença. Fazia tempo que você não vinha. Vamos ver se você consegue vir mais. Eu sei que você tá com a agenda cheia, que vai pra Gramado e tal, mas vamos ver se você aparece mais vezes aqui, André. E também deixa aí seus meios de contato, site, redes sociais, inclusive pro pessoal saber o que tá rolando em Gramado. Vai rolar uns stories lá, não?
Primeiro, feliz demais, Rafa, pelo convite. Acho que foi mais um papo incrível. E a última vez que eu vim aqui realmente faz um tempo. Eu achei que fazia menos tempo, mas foi no ano passado. Então eu prometo vir mais vezes e aguardo também convites. Para vocês, eu sempre arrumo um tempinho, uma brechinha na agenda, que sim, tá uma loucura. Queria agradecer também ao Caio e a Lu, enfim, que eu também estou conversando com eles pela primeira vez hoje. O Caio, inclusive, já acompanhou há um bom tempo. Eu acompanhei antes mesmo de abrir o meu canal, 6 anos atrás. O meu canal Sessão Restrita, não é Sessão Comentada, tá? Procurem também Sessão Comentada, mas o meu Sessão Restrita. Que eu, enfim, comecei em 2016 e sigo fazendo críticas de cinema lá. Cheguei a fazer crítica de série em algum momento, muito tempo atrás, mas hoje eu me dedico a críticas de lançamento mesmo. E eu escrevo também pro Diário de Pernambuco, eu sou repórter de cultura e crítico de cinema no Diário de Pernambuco. E vocês também podem encontrar alguns vídeos, lives minhas no Estação Nerd, com quem eu tenho uma parceria também desde o começo da pandemia, que a gente produz o máximo de lives, principalmente de cobertura da temporada de premiação. Assim, a gente fala muito sobre a temporada. A partir de setembro, outubro, eu vou estar aí bem ativo para falar sobre Oscar, previsões, que é uma coisa que a gente sempre se frustra, passa muita raiva, mas a gente gosta desse jogo, desse Game of Thrones aí da academia. E, enfim, então é isso. Basicamente esses 3 e, lógico, a minha conta do Twitter, que eu tô sempre dando dicas e fazendo comentários sobre filmes que às vezes não dá tempo de fazer em vídeo, de escrever textos maiores. Eu tô sempre recomendando filmes de todas as épocas e países possíveis para que as pessoas descubram aí junto comigo essas obras. Enfim, é isso. Muito bom, André. Obrigado também mais uma vez. E sim, eu acabei não respondendo, desculpa. Sim, sobre Gramado, vai ter story, vai ter cobertura, vai ter texto, bom. Vai ter tudo isso, mas eu ainda não prometo nada, porque minha primeira cobertura de Gramado, minha primeira cobertura de grande festival, assim, e vai ser uma cobertura intensa, então, seja o que Deus quiser, vai ter muito conteúdo, mas eu ainda não sei, me acompanhe, porque eu ainda não sei o que vai sair disso, mas vai sair muita coisa. Boa, isso aí, acompanhe, muito bom. E agradecer a estreante aqui, né, do nosso podcast aqui hoje, que é a Lu, que veio aqui, doou seu tempo pra vir aqui. Lu, muito obrigado, a gente já tinha tentado uma vez, não deu certo, agora finalmente deu certo, Lu, então espero que você possa voltar também com mais frequência aqui, e queria te agradecer e também já deixo o convite aí para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, o seu site também, como é que faz, quais são os caminhos aí? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Finalmente deu certo, né? E justamente para falar de um filme que eu gostei bastante, algo que vocês não me verão, sei lá, tão cedo elogiando o Lolan novamente, né? Mas eu fiquei bem feliz pelo convite e também pelo bate-papo, que eu gostei muito de conversar com o Caio, com o André, sobre o Oppenheimer, esse grande filme. Esse filme explosivo, né? Aproveitando e encerrando os trocadilhos da noite, né? Mas enfim, o pessoal pode me acompanhar no @Cinelow, o Low com 3 Os, e também no meu blog, que também é cinelow com 3os.com, onde lá nas 2 páginas eu costumo falar bastante de cinema brasileiro, seja crítica, notícias ou entrevistas com alguns cineastas também, onde também às vezes eu faço alguma cobertura. Este ano também estarei em Gramado também, lá fazendo a cobertura. E acho que é isso. E no Twitter, meu Twitter acaba sendo mais voltado mais para desopilar sobre a vida, mas também falo bastante de cinema e outras coisas da cultura pop por lá, que é o _Low com 3 Os também. Boa, Lou. Obrigado, viu, novamente. E é isso, gente. Lembrando você, ouvinte, né, que se você gostou desse episódio, lembre-se de mandar seu comentário em nossas redes sociais, né, e no Spotify também. O Spotify agora tem um box que você consegue ir lá e colocar o que você achou do episódio, a gente recebe aqui, ou através do nosso e-mail, contato@cinemação.com. Você escreve, vai chegar aqui, a gente separa esse e-mail e aí pode ser que a gente leia eventualmente aí em um podcast. Além disso, lembre-se de seguir a gente no Spotify, curtir na Apple Podcast ou se inscrever no Deezer ou no Google Podcast para que você possa receber aí todos os nossos episódios assim que eles saírem. Você não perde nada e é notificado. Então fica essa dica para vocês aí, para que vocês estejam sempre por dentro do que a gente está produzindo. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho. Você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva
leva para casa presentes exclusivos do Cinemação, que vai chegar aí no final do ano. O link para se tornar um apoiador está no post desse podcast. O podcast Cinemação 518 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.